Olá, queridos, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Alan e, dando continuidade aos conteúdos de genética, nós falaremos hoje sobre pleiotropia e interações gênicas. Até o presente momento, nós trabalhamos com heranças que respeitavam o seguinte padrão: um par de genes determinava uma só característica, ok? Agora nós iremos trabalhar com algumas situações que vão distorcer esse padrão. E a primeira delas é a pleiotropia. Na pleiotropia, um único par de genes atua na determinação de duas ou mais características. Ok? Tranquilos até então? Então a gente sai daquela proporção de 1 para 1. Agora a gente vai ter um par de genes determinando duas ou várias características, ok? E um exemplo clássico disso é a síndrome de Marfan. A síndrome de Marfan é uma síndrome causada por um gene dominante que afeta a espécie humana. Nela, um único par de genes atua na determinação de várias características, como vocês podem ver na figura. Dificuldade na visão, tórax em funil, cintura pélvica alargada, dedos, braços e pernas longos e, além de tudo isso aí, cardiopatia congênita. Então a gente observa que um único par de genes é responsável por todas essas características. Toda vez que você se deparar com essa situação, você está diante de um caso de pleiotropia. Tranquilos até então? Vamos avançar aqui agora para as interações gênicas. Doutores, as interações gênicas são o contrário da pleiotropia, tá? Na pleiotropia nós acabamos de ver que um par de genes atua na determinação de duas ou mais características, certinho? Nas interações gênicas, nós vamos ter dois ou mais pares de genes interagindo na determinação de uma só característica. Tranquilo até então? Tudo bem? E didaticamente, essas interações gênicas, elas estão divididas em duas categorias: interações gênicas não epistáticas e interações gênicas epistáticas. E sabe qual é a diferença básica entre elas? É muito simples. Nas interações do tipo não epistáticas, nós não vamos ter genes suprimindo a ação de outros genes. Ok? Já nas interações gênicas epistáticas, nós vamos ter um gene que pode ser dominante ou recessivo de um par de alelos, inibindo a ação de genes de um outro par. Tranquilos até então? Beleza? Agora nós vamos ver esses casos de interações gênicas para que assim a gente possa entender melhor esse assunto. Tranquilos? Vamos agora aqui para a interação gênica não epistática, tá? A gente vai primeiro trabalhar a não epistática, depois a gente vai trabalhar os casos de interação gênica epistática, beleza? O exemplo que nós temos aí de interação gênica não epistática, ou seja, aquele tipo de interação onde nenhum gene atrapalha o efeito do outro, tá? O exemplo que nós temos aqui é a cor da plumagem de periquitos australianos. De acordo com a imagem que você está vendo, a cor dos periquitos australianos pode ser verde, azul, amarela ou branca. Tranquilos? Agora eu vou mostrar para vocês um quadro no qual se encontram os genótipos dos periquitos e a cor correspondente a cada um desses genótipos. Tranquilo? Prestem muita atenção, que a gente vai ter que dar um show de interpretação agora, beleza? Então vamos lá. Observem aqui que a cor da plumagem dos periquitos australianos é determinada por dois pares de genes: gene azão e o seu respectivo alelo azinho, e o gene bezão e o seu respectivo alelo bezinho. Então, são dois pares de genes atuando na determinação da característica, ok? Por isso que isso é um caso de interação gênica, certinho? Agora, prestem atenção, por favor.
quando é que a cor da plumagem do periquito australiano vai ser azul, que é o primeiro caso aqui, ó. Toda vez que no genótipo do periquito aparecer o gene azão na ausência do gene bezão, toda vez que isso acontecer, a cor da plumagem será azul, certinho? Azão na ausência de bezão, certinho? Agora vejamos o segundo caso. Aqui, ó, nós temos o gene bezão na ausência de azão. Quando isso acontecer, a cor do periquito vai ser o quê? Amarela. Tranquilo? Bezão na ausência de azão, cor amarela. Certinho? Agora prestem bem atenção. Quando no genótipo do periquito tivermos os genes azão e bezão juntos, vai haver uma interação nesse caso, e aí a cor do periquito australiano será verde, certinho? Então, azão na presença de bezão, tá? Ou vice-versa, vai fazer com que o periquito manifeste a cor verde, tudo bem? E no último caso aqui, quando nós não tivermos no genótipo nem o gene azão e nem o gene bezão, aí a cor do periquito será branca. Tudo bem? Tranquilos até então? Agora vamos fazer o seguinte, nós vamos agora fazer o cruzamento entre dois periquitos duplos heterozigotos, ou seja, eles vão ser heterozigotos tanto para o gene A como para o gene B. Então, a gente vai fazer agora o cruzamento entre dois indivíduos que são azão, azinho, bezão, bezinho, tá? E a gente vai fazer isso da mesma maneira como nós fazíamos lá nos casos de segunda lei de Mendel, tudo bem? Então, eu construí aqui um quadro de Punnett, tá? Aqui estão os gametas formados por cada um dos indivíduos e aqui os 16 cruzamentos que resultam, tudo bem? Tranquilos? E aí nós vamos observar o seguinte, dos 16 cruzamentos, em 9 casos, a cor da plumagem vai ser verde. Então, a proporção fenotípica de indivíduos verdes resultantes desse cruzamento é 9 dentre 16. A proporção de azuis, 3 dentre 16. A proporção de amarelos, 3 dentre 16. Tudo bem? E a proporção de brancos, 1 em um total de 16. Tudo bem? Então, a proporção fenotípica aí de cada cor vai ficar para verde, 9, 16. Para azul, 3, 16. Para amarela, também 3, 16. E para branca, 1,16. Certinho? Tranquilos? Agora, você deve lembrar do seguinte. Quando eu trabalhei os casos lá de segunda lei de Mendel, eu falei para vocês que existia uma outra maneira de nós realizarmos esse cruzamento, tá bom? Para que a gente pudesse obter os resultados sem que tivéssemos aí que construir esse quadro de Punnett, tá bom? A gente pode fazer aí os cruzamentos individualizados, né? Azinho, azinho cruzado com azinho, azinho. Aí a gente verifica o resultado. Depois a gente cruza, tá? Os pares bezinho, bezinho com bezinho, bezinho e verifica os resultados. Depois a gente multiplica esses valores, tá? Não sei se você lembra disso, mas eu vou lembrar agora através da próxima folha. Presta bem atenção. Tá? Dá uma olhadinha para cá. Primeiro, eu quero que você entenda o seguinte. Quando eu coloco azão tracinho, significa que pode ser azão, azão ou azão, azinho. Tudo bem? A mesma coisa vale para o bezão tracinho. Isso aqui significa que o indivíduo pode ser bezão, bezão ou bezão, bezinho. Tranquilo? Tudo bem? Então, a gente pode fazer os cruzamentos individualizados somente entre os genes A, depois entre os genes B e depois verificar as proporções. E no final a gente somente multiplica esses resultados.
nós iremos então encontrar as mesmas proporções encontradas no quadro de Punnett, só que de uma maneira muito mais rápida, tranquilo? Então olha aqui, ó, se eu cruzar azão azinho com outro azão azinho, a gente vai ter a probabilidade de 3/4 de encontrar o indivíduo azão tracinho e de 1/4 de encontrar um indivíduo azinho, tá bom? Coisa similar vai acontecer para o cruzamento entre Bzão Bzinho com Bzão Bzinho. A probabilidade aí de encontrarmos um indivíduo Bzão tracinho vai ser de 3/4 e a probabilidade de encontrarmos um indivíduo Bzinho vai ser de 1/4. Tranquilos? Beleza? Então, por exemplo, eu quero saber a proporção de indivíduos azuis resultante desse cruzamento. Então, eu vou vir aqui para o genótipo correspondente ao indivíduo azul, azão tracinho Bzinho, e multiplico as probabilidades. Probabilidade de nascer azão tracinho, 3/4. Probabilidade de nascer Bzinho, 1/4. Aí eu multiplico os valores e aí eu vou encontrar a proporção de 3/16, que foi a mesma encontrada lá no quadro de Punnett. Beleza? Mesma coisa eu faço aqui com a cor amarela. Probabilidade de nascer um indivíduo azinho, 1/4. E aí eu multiplico pela probabilidade de nascer um indivíduo Bzão tracinho, que vai ser de 3/4. Aí a gente vai multiplicar os valores e vai encontrar também o valor 3/16, que foi o mesmo encontrado lá no quadro de Punnett. E aí, fazendo aqui para a cor verde, a gente vai ficar com a proporção 3/4 para azão tracinho e 3/4 para Bzão tracinho. Multiplicando, a gente vai ter aqui como resultado 9/16. Tranquilos? E aqui para a cor branca, a gente vai ter 1/4 para azinho, 1/4 para Bzinho, e aí a gente multiplica os resultados e vai encontrar o valor 1/16. Então, resumindo a ópera aí, nós vamos ter como proporção fenotípica do cruzamento entre dois duplos heterozigotos a mesma proporção encontrada lá na segunda lei de Mendel, que é a proporção de 9:3:3:1. Então, toda vez que eu estiver diante de um caso de interação gênica não epistática, sempre que nós cruzarmos indivíduos duplos heterozigotos, nós iremos encontrar a mesma proporção fenotípica encontrada lá na segunda lei de Mendel. Tranquilos até então? Tudo bem? Tudo certinho? Então eu finalizo esse vídeo aqui com a interação não epistática e aí eu retorno com um outro vídeo falando sobre as interações epistáticas. Tranquilo? Obrigado pela atenção, um abração, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.